Luciano já está empolgadaço. A primeira enquete é a seguinte: qual foi o melhor time de 2024? As opções são Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, Flamengo, campeão da Copa do Brasil, Fortaleza, que não foi campeão dos grandes campeonatos, mas esteve lá em cima o tempo todo, ou o Palmeiras, que acabou ali vice-campeão na batalha o tempo todo. É cota? E vocês quiserem votar. Oi? É por cota? Se vocês quiserem votar em algum outro time que vocês acham que mereça, também pode votar em alguém fora da enquete aqui. A enquete é essa. E eu vou começar com você, Trajano, que hoje vai brilhar de elogios à nossa enquete. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa me parece mais simples, mas pode votar em quem você quiser. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí é mamão com açúcar, é de uma obviedade total, né? Aliás, você falou no início que eu ia deitar e rolar, né? Enquanto você falava, eu pesquisei aqui que eu queria me lembrar. Tem aquela música, Quá, Quará, Quá, oi eu, do Baden e do Paulo César Pinheiro, gravado por Elis Regina, que é Vou Deitar e Rolar. Vou Deitar e Rolar. É o nome. Pode ser conhecida como Quá, Quará, Quá. Olha, essa é do jeito que for. Olha, tem menção honrosa nessa enquete, que é o Fortaleza. Menção honrosa é o Fortaleza, que se colocou lá entre os grandes, conseguiu ir para a Libertadores na boa, deu uma caidinha no final, mas time do Nordeste, uma proeza, sabe, foi bem, encheu lá o Castelão. Evidentemente que é o Botafogo com menção honrosa para o Fortaleza. Não tem como escapar disso. Muito bem, eu vou falar na menção honrosa, eu vou insistir na menção honrosa. Claro que o Botafogo é o melhor, ganhou tudo mais. Mas o que fez o Fortaleza não é pouca coisa, não. A gente vai debater isso aqui. Agora, Arnaldo, o Botafogo de 24 é o maior sucesso possível de uma SAF no Brasil até agora. Não à toa, todo mundo está falando, vira SAF, e é nóis. Não se sabe o que vai ser esse Botafogo na próxima temporada, mas o fato é que ganhou tudo com folga. Ganhou os dois principais, né? Ganhou os dois principais, né? Nós não estamos incluindo a questão do Mundial, né? Por Pachuca, aquele trauma logo depois do título brasileiro. Mas eu acho que, assim, como o Trajano falou, essa é uma barbada. O Botafogo acho que não teve concorrentes durante o ano, mesmo com as menções honrosas ao Fortaleza, mais ao Fortaleza do que ao Flamengo e muito mais do que em relação ao Palmeiras. Eu acho que o feito do Botafogo é tal que aí, nas suas próximas enquetes, nós vamos ter que comparar o Botafogo a outros grandes campeões na era recente do futebol brasileiro, e não com times de 2024. Com times de 2024 não tem comparação. A nossa questão com o Botafogo 2024, além de comparar com outros times vitoriosos em outras temporadas, é descobrir se esse time vai ser um time que vai continuar vencendo na sequência como alguns outros conseguiram, alguns outros grandes. Ele ousou, né, entrar no hall que era ocupado por Palmeiras e Flamengo nos últimos tempos. Teve um time que ousou entrar nesse hall recentemente, foi o Atlético em 2021, lá do Cuca, mas o Atlético depois não conseguiu se manter entre os principais, embora tenha decidido nessa temporada 24 a Libertadores e a Copa do Brasil, né? Então, para mim, a questão aí é barbada. O Botafogo ganha por goleada nessa enquete. E a minha dúvida depois é uma futura enquete com quais outros grandes campeões o Botafogo 2024 vai ser comparado. Nesse ano não tem para ninguém. Ô, Danilo, você falou na hora que eu estava anunciando os candidatos à nossa enquete se a entrada do Palmeiras era uma cota. Eu quebrei a cara falando assim, ó, o Palmeiras e o Flamengo vão ficar deitando aí em todo mundo durante 20 anos e a gente vai ser uma espanholização. Quebrei a cara, não aconteceu isso. Mas eu tenho um ponto do Arnaldo. Qual é o fôlego desses outros times? Outro dia era o Galo, não se sustentou. Agora é o Botafogo. E queria que você pudesse falar também um pouco do Palmeiras. Se é exatamente uma decepção, foi vice-campeão, vamos combinar. Então, eu ainda defendo um pouco da sua tese da espanholização, justamente pelo argumento do Arnaldo. Quem ousou entrar no meio de Palmeiras e Flamengo nos últimos tempos não conseguiu continuar ganhando. E se você olhar os últimos 10 anos, Palmeiras e Flamengo têm muito mais títulos que todos os outros.
O Atlético Mineiro ganhou um ano, o Botafogo ganhou esse ano agora. Aliás, o voto na enquete, obviamente, é o Botafogo. O Botafogo sobrou nessa temporada e vingou todo o sofrimento do botafoguense em 2023 com juros e correções. Mas eu tenho essa mesma questão. Eu não sei até que ponto o Botafogo vai continuar neste hall, nesta briga junto com Palmeiras e Flamengo. E a gente está agora terminando o ano e começando a próxima temporada, a gente não consegue ter muito ainda a noção de quais os times que vão brigar, mas eu tenho certeza que Palmeiras e Flamengo estarão apontados por todo mundo a partir de janeiro de 2025. O Botafogo pode estar dependendo de como vai ser esse processo de reformulação, quem sai, quem fica, a gente já sabe que o Almada não fica, então tem essa questão. E o Palmeiras, assim, pelo investimento, a gente sempre imagina o Palmeiras sendo campeão de alguma coisa relevante, a mesma coisa que o Flamengo. Mas o Palmeiras perdeu para o Botafogo, que foi o campeão na Libertadores, perdeu para o Flamengo, que foi o campeão na Copa do Brasil, e foi vice-campeão em um ano mágico do Botafogo, e o Palmeiras teve uma boa pontuação no Campeonato Brasileiro. Então eu não classifico como vexame, como um absurdo. É claro que eu acho que a gente tem mais pontos a analisar no futebol jogado pelo Palmeiras do que propriamente nesse resultado de ter sido vice-campeão do Brasileirão, por exemplo. Então, para mim, é grave o jeito que o Palmeiras jogou a ida contra o Flamengo na Copa do Brasil, ou mesmo o sufoco que tomou do Botafogo, porque no final o 2-1 foi mentiroso, perto do sufoco que tomou na ida da Libertadores no Rio de Janeiro. Então, eu acho que dá para a gente analisar mais esses pontos do trabalho do Abel e essa reconstrução que o Palmeiras precisa fazer do que propriamente pelo resultado. O resultado do Palmeiras é decepcionante perto dos últimos tempos. Agora, se você for olhar há 20 anos, esse resultado do Palmeiras é incrível. Ser tricampeão paulista consecutivo há 20 anos era algo inimaginável para o Palmeiras. Ser vice-campeão e estar em crise também era inimaginável. Então é um ano ruim para o Palmeiras, mas nada de catástrofe, vexame ou nada disso. Agora, me permite discordar, não do Palmeiras, da análise do Botafogo, que foi feita. O torcedor do Botafogo pode chamar a gente de agorento. Nós estamos analisando o que aconteceu. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Não sei o que vai acontecer daqui para frente. Aconteceu. Nós estamos analisando aqui o ano de 2024. Ninguém aqui é mãe de Nápoles. O Palmeiras vai arrebentar o Flamengo, o Fluminense vai dar um jeito. Sabe? Não. Então, eu acho que essa análise é um pouco agorenta. Nós temos aqui louvar 2 vitórias brilhantes e o Botafogo deixando de ser o time que decepcionava, como foi no ano anterior, coisas que só acontecem ao Botafogo. Não, aconteceu coisa muito boa. Foi um ano brilhante, de grande conquista. Nós vimos imagens maravilhosas de emoção, as pessoas chorando, se abraçando, sabe, felizes da vida, companheiros nossos, amigos nossos, gente que a gente não... O Botafogo surpreendeu até com o tamanho da sua torcida. Teve gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, comemorando, postando nas redes sociais. Então, eu acho que essa coisa que vai acontecer no próximo ano, isso é coisa o torcedor do Botafogo não deve ter gostado. Boa. Agora, Arnaldo, falando sobre o ano, acho que talvez desses 4 times aí, o ano mais difícil de você dizer o que foi é o do Flamengo. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, meus amigos. É nada menos do que isso. Foi campeão da Copa do Brasil, que é entre os 2 torneios mais importantes nacionais que um clube brasileiro disputa. Mas como que a gente avalia o ano do Flamengo? Porque, no fim das contas, o Landim perdeu a eleição no fim do ano e por aí vai. Foi bom? Eu acho até que foi bom. Se fosse bom, ele ganhava a eleição. Foi abaixo da expectativa, né? Até porque a expectativa do Flamengo é brigar pelos principais. E os principais, quem ganhou é o Botafogo, né? Vamos ser bem claros, né? Então tem uma hierarquia hoje no futebol sul-americano. Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e Estadual. O Flamengo ganhou os 2 mais... Não digo que seriam fáceis. Acho que a Copa do Brasil é muito difícil de ser conquistada, mas em termos hierárquicos, os 2 menos fortes, não vou falar mais fracos. O curioso da temporada do Flamengo, a grande particularidade é que o Felipe Luiz, que é o técnico iniciante, ganhou o título mais importante.
o Tite, que é o técnico de 2 Copas, ganhou o estadual. E o Flamengo foi melhor com o Felipe Luiz no curto período do que com o Tite no longo período. Esse é o enigma de 2024 do Flamengo, né? Como um time nas mãos de uma comissão técnica que foi para 2 Copas do Mundo não funcionou. E, de repente, com um novato, conseguiu a arrancada para ganhar um título importante da Copa do Brasil e dá a perspectiva de uma coisa interessante para a próxima temporada. Então, eu acho que o enigma do Flamengo é justamente esse, né? Como um novato consegue ser melhor do que um técnico com 2 Copas nas costas. E aí, Danilo? Se você fosse Você analisa como o ano do Flamengo? Eu acho um ano bom, tudo bem, abaixo de quando da expectativa, porque o Flamengo entra para ganhar Libertadores e Brasileirão, mas ganhou uma Copa do Brasil, que é um título importante, e quando a gente faz essa comparação, é lógico que o Flamengo ele tenta estar sempre em outra raia, mas ele está abaixo, no máximo, do Botafogo, e só. Então, o time que tem o segundo melhor ano, eu sei. O Fortaleza teve um ano incrível diante das suas perspectivas. O Internacional teve uma virada maravilhosa, ainda mais depois da enchente e tal. Mas o que fica para mim é o título. E para mim o Flamengo só está abaixo do Botafogo e não tenho como classificar isso ruim, senão eu vou colocar o único ano bom de todos é do Botafogo e mais ninguém. Então eu acho que foi um ano bom. Eu entendo quando a gente vai falar o Flamengo poderia ter jogado mais, gastou muito dinheiro, contratou muito, se comprometeu, né, para 2025. A gente sabe que as finanças do Flamengo não estão 100% como estava na entrada de 2024, mas eu acho que é um ano bom. E acho que a gente tem que também considerar 2 títulos, né, com o estadual, algo legal. Não consigo classificar como ruim, apesar de entender que o flamenguista gosta de show, gosta de 6-0 todo jogo. Para mim, se eu fosse torcedor do Flamengo, gostaria de mais para 2025, mas estaria bem satisfeito com 2024 em relação aos títulos, em relação às taças. Vamos para a nossa